Quero agradecer aqui a presença de todos e a presença do nosso querido deputado federal, Zeca Dirceu, que está conosco. A gente tem um grande prazer em tê-lo conosco aqui hoje. Fica à vontade, tenha a palavra aí o tempo que você quiser. Cecília, quero mais uma vez dar uma boa tarde, quero agradecer o convite, saudar e agradecer a todos e todas que estão aqui, né, acompanhando esse Space, reconhecer a importância, né, dessa ação que vocês fazem aí nas redes sociais, na internet, toda essa organização que muita gente tem se envolvido, tem se dedicado. É muito importante nós estarmos nas ruas, né, no dia a dia da campanha, nada substitui isso, isso é o mais relevante, mas é claro que a ação da internet, ela tem papel importante, ela é extremamente complementar, extremamente necessária. Cecília, eu estou muito otimista, muito motivado, eu quero muito continuar sendo deputado federal para representar o Paraná, continuar a luta prioritária que eu assumi desde o meu primeiro mandato em relação à educação. Quero principalmente ajudar o presidente Lula a fazer o Brasil ser feliz de novo. Nós temos todas as condições, o Brasil é um país muito rico e é com o presidente Lula que eu quero estar ao lado dele para a gente voltar a ter um processo de inclusão social nesse país, tirar de novo o Brasil do mapa da fome, fazer o Brasil de novo gerar emprego, o salário ter poder de compra, ser ajustado acima da inflação, a inflação que precisa ser controlada, e o governo tem papel preponderante nisso, porque administra vários produtos, vários serviços, como são os combustíveis, a energia elétrica, a água e tantos outros que influenciam, né, na inflação do país. Eu acompanhei ontem, não sei se vocês acompanharam, a entrevista que o presidente Lula deu à CNN, ao William Vac, uma entrevista que está no YouTube, e quem não assistiu, vale a pena assisti-la. E tive um tempinho também ontem à noite, estava com preguiça de dormir, e acompanhei uns 4 programas eleitorais que têm ido ao ar, né? Um dia sim e um dia não. Ali tem um conjunto de propostas que relembram, né, as 2 gestões excelentes que o Lula fez, momento histórico, positivo que viveu o Brasil, mas nessas propostas tem muita coisa nova, tem muita coisa aperfeiçoada, né, tem muita novidade que com certeza impacta a cabeça do eleitor. Eu acho que a gente tem que ter um foco muito grande agora, de conversar com quem está quieto, nós não podemos perder tempo com provocações, ninguém pode perder tempo respondendo a bolsonarista ou tentando convencer quem não quer ser convencido. Agora, quem está quieto, está indeciso, pensa em votar no Ciro, na Simone, quer anular o voto, quer votar em branco. Então, essa é a tarefa que eu entendo que nós temos aí para as próximas 2 semanas e meia que a gente tem pela frente. Aqui no Paraná, todo mundo muito animado. Sábado, o Lula vai estar em Curitiba, meio-dia. Me convocou. Eu, obviamente, vou cumprir a convocação, vou estar lá ao lado dele. Quero levar todo o carinho de vocês, o abraço de vocês e a certeza de que a gente vai virar a eleição aqui no Paraná. Hoje tem um empate técnico, o Lula já teve bem atrás, nós vamos virar a eleição e o Lula vai ser o mais votado também aqui no Paraná. O Lula tem dito da importância, né, de votar no time do Lula, chapa completa, os 5 cargos que estão em disputa do mesmo lado. Isso tem feito crescer muito aqui a campanha do Requião, das nossas mulheres do Senado, e eu espero que permita a gente também eleger uma grande bancada de deputados e deputadas, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados. Aqui no Paraná, eu não sei se todos são do Paraná, imagino que alguns sim, outros não, a agricultura tem um papel importante, né, na geração de emprego, na distribuição de renda, e a agricultura familiar é muito grande no Paraná, deve ser a maior, inclusive proporcionalmente, em todo o Brasil. Então, é esse povo da agricultura familiar que coloca alimento
na nossa mesa. E grande parte das minhas ações, das minhas propostas, obviamente, estão focadas nisso. Fazer com que a agricultura familiar reduza custos, consiga produzir mais, consiga qualificar a sua produção, agregar valor. Já tem sido uma tarefa que eu estou cumprindo, claro que na oposição e com um governo inconsequente, incapaz e irresponsável, é muito mais difícil. Eu nunca fui deputado com o Lula, eu fui prefeito quando o Lula era presidente. E me lembro muito bem o quanto que aqueles programas que foram criados, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, os programas da agricultura familiar, toda a oportunidade de crédito, né, o quanto que aquilo foi impactante, né, para colocar alimento na mesa por preço justo, sem hiperinflação como nós temos hoje de alguns produtos da cesta básica, e o quanto que aqueles programas, e nós vamos retomar eles com mais vigor, com mais qualidade, né, eles foram decisivos para gerar emprego e renda, principalmente nas pequenas cidades, no interior do estado, que é um pouco do universo que eu tenho convivido bastante, né, até porque nasci no interior e vivo até hoje num pequeno município. Então, eu queria fazer essa introdução, Cecília, mas deixar à vontade para vocês falarem um pouco também. Eu queria ouvir e, havendo um questionamento, é claro, ajudar a responder. Eu estou em campanha, eu estou em Campo Mourão, eu não vou ter todo o tempo, é claro, que eu gostaria de conversar aqui com vocês, porque eu tive que parar os meus compromissos aqui, daqui a pouco o pessoal está batendo para mim voltar para a rua, tenho várias reuniões, várias atividades de rua, inclusive na parte da noite também, já nos municípios vizinhos aqui de Janiópolis e Moreira Salles. Muito bem, Jezeca. Muito bom. Bom, enfim, você já tem o nome já gravado aí nas suas atuações, nas cidades, pelo menos, aliás, pelo menos não, no Paraná, né? Porque você é do Paraná, e todos do Paraná te conhecem e sabem da sua atuação como deputado federal, que é um dos melhores deputados que a nossa Assembleia Legislativa tem, né? Nossa Câmara Legislativa. Como queira, né? Assembleia ou Câmara, eu acho que dá na mesma, né, Zeca? Então, mas o que nós queremos mais é que você realmente fale o que você pretende fazer e como vai ser o governo Lula. O que acontece, Zeca, se nós tivermos um Congresso, uma bancada no Congresso pequeno, e o que poderá acontecer com Lula, com o governo do Lula? Acho que tem três coisas que eu tenho proposto, eu defendo, sei que está em sintonia com o que o presidente Lula pensa e com o que está no nosso programa de governo que eu queria destacar. Primeiro, a educação. A educação vai voltar a ser a grande prioridade do país. Nós precisamos capacitar, qualificar os nossos jovens, quem está desempregado, o empreendedor individual, o pequeno e o médio empresário. E as ferramentas a gente tem. As nossas universidades, os nossos institutos federais, os nossos centros de pesquisa, de ciência e tecnologia. A gente tem inúmeras instituições públicas, instituições privadas de caráter social, centros de estudos, institutos de pesquisa. Nós temos a parceria com os estados e os municípios para, a partir da educação, qualificar, né, o emprego no país, qualificar a produção, com desenvolvimento, né, de pesquisa, de ciência, de tecnologia, de inovação, que muitos países se transformaram, né, em grandes potências, em países muito desenvolvidos. E esse é o caminho que eu tenho certeza a partir de janeiro a gente vai percorrer. O crédito, a disponibilidade de crédito, dinheiro na mão das pessoas, dinheiro na mão de quem quer produzir, de quem já está produzindo, pequeno e médio empresário, pequeno e médio agricultor, o empreendedor individual, dinheiro na mão das famílias que estão passando fome, precisam consumir, precisam se alimentar, né? O programa que o presidente Lula acabou de lançar, se eu não me engano, se chama Desenrola Brasil, que vai renegociar as dívidas. Isso vai ter papel decisivo também na geração de emprego. Hoje, o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, o BRDE
se comportam como bancos privados, que só pensam no lucro e que sangram o bolso das pessoas que querem empreender ou que por algum motivo estão endividadas ou que querem consumir. Eu defendo, e tenho certeza que isso está em sintonia com o que pensa o presidente Lula, que os bancos públicos, aliado inclusive às cooperativas de crédito, tem muitas ramificações aqui no Paraná, por exemplo, que eles voltem a cumprir o seu papel, colocando dinheiro na mão de quem já produz, de quem já sabe produzir, para produzir mais e produzir melhor, dentro dessa parceria que eu já citei com a educação. Juro zero, juro negativo, juro pequeno, carência de 1 ano para começar a pagar, carência de 3 anos, de 5 anos para começar a pagar. Tem que ter prazo bem longo, né? As parcelas, 5 anos, 10 anos, 20 anos, dependendo do tipo do empreendimento. E o Brasil precisa voltar a ter investimento. Eu citei aqui a entrevista da CNN, é o que eu penso, e foi o que eu ouvi ontem do presidente Lula. O país tem que ser um indutor do investimento. Nós já fizemos isso no passado com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, fizemos com Minha Casa Minha Vida, com os programas da área da saúde, da educação. A arrecadação ela está batendo recorde, inclusive, nos últimos anos, por um motivo negativo da inflação, da ausência de uma correção da tabela do imposto de renda, mas o fato é que a arrecadação está batendo um recorde, ou seja, o dinheiro tem. O dinheiro vai voltar a chegar na ponta. Nós já provamos que isso é possível. Vamos voltar a construir creche, voltar a construir escola, voltar a construir unidade básica de saúde, UPA, SAMU. Nós vamos voltar a construir universidades, ampliar cursos. Nós vamos voltar a construir, a melhorar as nossas rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Se o país é agrícola, se o país está se agroindustrializando, se o país produz proteína, produz carne, exporta muito, você precisa ter uma infraestrutura, né? E a infraestrutura, claro que ela pode ser feita com parceria público-privada, através de concessão, mas é o país, é o Estado, é o governo federal que tem um papel de indução, fazendo algumas coisas e delegando outras, onde houver custo justo, né, razoável, na execução das obras e do serviço. Acho que esses 3 pontos, viu, eles têm sido muito citados pelo presidente Lula, está dentro daquilo que eu penso e acredito, e está também no nosso programa de governo. Mas como eu falei, Cecília, eu queria ouvir um pouco vocês. Se tiver algumas pessoas que queiram falar, eu acho extremamente importante. Até para ver se o que a gente está falando não está fora de horta, né? Se faz realmente sentido. Esteja batendo com as coisas que eles querem, né, Zeca? Isso é verdade. Eu vou passar, então. Quem levantou a mão primeiro, não sei se foi Silvia ou se foi Vivi. Foi a Vivi. Então, Vivi, está com a palavra, querida. Boa tarde, companheiras, companheiros. Obrigada, Cecília. Boa tarde, Zeca. Muito obrigada, Cecília, por esse space, por estar chamando os convidados. Obrigado, Zeca, por dedicar um tempo aqui para a militância, essa militância tão aguerrida, tão organizada. A gente tem os grupos, a Cecília manda o convite ali, eu consegui me liberar, mas também estou na correria, assim como o Zeca, daqui a pouco indo no comitê da companheira e a Sandra Lee Bueno, mãe da Winnie Bueno, uma mulher preta, feminista, psicóloga, que está aqui, já foi nossa candidata vice-prefeita aqui de Pelotas. Estou falando de Pelotas, Rio Grande do Sul, o Zeca não sabe, mas a maioria dos companheiros que estão aqui sabem. Eu entrei para te fazer um convite, Zeca. Nós estamos aqui do Rio Grande do Sul assessorando as companheiras do Paraná, eu faço parte do Levante Feminista contra o Feminicídio. Nós estamos convidando, fazendo um chamado à ação para as candidaturas atenderem o compromisso de lutar pelo fim dos feminicídios, transfeminicídios e lesbocídios. Então, só o que eu tenho para te pedir é passa, a Cecília depois me passa o teu contato para a gente te mandar o material, porque assim, nós estamos apoiando as candidaturas, nós já temos mais de 300 candidaturas em todo o Brasil, o Rio Grande do Sul já tem mais de 36 candidaturas, mas a gente precisa do Paraná. Paraná e Santa Catarina, a gente está nessa luta aí para ter cada vez mais companheiros e companheiras nessa luta, porque o feminicídio hoje é epidêmico no Brasil. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis, e a gente está contando com esse compromisso. Nós vamos apoiar as candidaturas, e inclusive depois de eleitos, nós vamos continuar apoiando as nossas ONGs e coletivos que compõem a campanha do Levante Feminista contra o Feminicídio.
que foi uma campanha idealizada pela Márcia Tiburi e pela Vilma Reis, vai continuar apoiando, né? Ela é composta por coletivos e ONGs de todo o Brasil, a gente vai continuar apoiando. Nós temos, inclusive, companheiras muito aguerridas aí no Paraná, como a Léo, mas a gente está com a dificuldade porque a gente não pode pedir para as companheiras também se colocarem em risco. E quero aproveitar para te agradecer por toda a tua luta. O jogo está virando no Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, Lula já está eleito no primeiro turno. Nós conseguimos exatamente como o Zeca falou. A gente se dedica à militância digital, mas a gente está indo para as ruas, a gente está conversando com as pessoas. Gente, eu tenho usado vermelho todo dia, todo dia. Eu estou de vermelho agora, estou indo de vermelho lá para o comitê da Sandra Lee. E assim a gente vai para a rua conversando com seus parentes, conversando no super, conversando no trabalho, conversando aonde puder, entra na farmácia, conversa. Mas, claro, a gente sabe que tem locais do Brasil que a coisa fica muito difícil, a gente não vai expor também as nossas companheiras a esse risco. Então, nós estamos assessorando o Paraná e Santa Catarina, e eu já te convido, Zeca, para tu entrar, assumir o compromisso com a gente, entrar para essa luta, porque nós precisamos recuperar as políticas públicas, principalmente dos centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência, que o PT começou essa política pública em 2004, mesmo antes do presidente Lula assinar a Lei Maria da Penha em 2006, e foi o presidente que atendeu a luta da Maria da Penha, porque o Fernando Henrique poderia ter atendido, mas foi o Lula que sancionou a lei em agosto de 2006. Então, faça esse convite, Zeca, vem para o nosso chamado à ação. Eu assumo o compromisso no combate aos feminicídios, transfeminicídios e lesbocídios. Muito obrigada, Cecília, muito obrigada, Marinês, companheiras, companheiros, e muito obrigado, Zeca, por prestigiar essa militância tão aguerrida aqui do Twitter. Obrigada. Nós que agradecemos você, Vivi, e passo a palavra para a gente ser bem rápido, porque senão não vai dar tempo para muita gente falar, né? Então, vou passar para a Silvia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cecília. Marinês, obrigada pelo presente diário que você está nos trazendo, viu, Cecília? E poder conversar com o Zeca vai ser, assim, um privilégio, novamente um privilégio. Zeca, é o seguinte, a minha preocupação, eu estou aqui em São Paulo, capital, a minha grande preocupação é sobre a questão do uso excessivo, liberado, dos agrotóxicos, né? E a gente sabe que o Paraná ele é forte no agronegócio, né? Na agricultura. Como fazer essa transição? Eliminando tanto o uso de agrotóxicos na nossa alimentação, né? Nas plantações aí. Como fazer essa transição? E isso vai ser bem aceito? Será que nós vamos nos livrar efetivamente desse uso pernicioso aí para a nossa saúde? E como você vê a agricultura ecológica? Temos problema no Twitter. Mas eu consegui ouvir tanto a fala da Vivi como a da Silvia. Cortou só no finalzinho, Silvia. Então você pode falar para as duas, né? Porque a gente, para poder alguém falar, mais pessoas poderem falar, né? Em dupla. Claro, eu quero parabenizar a Vivi, todos os gaúchos, as gaúchas pela luta. Obviamente, me comprometer aí com qualquer iniciativa, né? Na defesa das mulheres, contra qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência, tudo que for para combater o feminicídio, da minha parte sempre teve, tem e terá respeito e apoio. Inclusive, Vivi, a gente tem aqui no Paraná uma experiência muito interessante, que é uma frente parlamentar em defesa das mulheres formada por homens. É uma frente parlamentar dos homens em defesa das mulheres paranaenses. Ela funciona na Assembleia Legislativa, ela é coordenada por um deputado do PT, deputado estadual, professor Lemos, mas eu tenho sempre interagido e participado com eles. É muito importante, né, que além da luta das mulheres, os homens também se mobilizem, se organizem, né, para fazer a defesa das mulheres. Eu acho que assim a gente soma forças e todos nós somos mais contundentes, né, na ação que é necessária. Agradecer a participação da Silvia, mandar um abraço a todos que são de São Paulo,
onde nós vamos ganhar a eleição com Haddad, eleger uma grande bancada de esquerda. E dizer que aqui no Paraná, e eu imagino que é assim no Brasil, a gente precisa fazer sempre a distinção. Quando a gente fala do agronegócio, quando a gente fala dos grandes produtores, não é tudo uma coisa só. Aqui tem muito grande produtor rural, tem muita gente do agronegócio que trata o tema não só dos agrotóxicos, mas da proteção do meio ambiente, da produção responsável e até do posicionamento político com muita responsabilidade, com muito... Infelizmente, né, a atitude de um ou de outro, principalmente dos que estão desmatando e destruindo, né, os nossos biomas, as nossas florestas, os nossos rios, acaba às vezes gerando uma falsa imagem, né, do agronegócio. Eu sou um aliado da agricultura familiar, dedico grande parte do meu tempo para apoiar, para ajudar, para viabilizar condições da agricultura familiar, da agricultura agroecológica, dos nossos assentamentos, da agricultura campesina, poder prosperar. Agora, eu sempre tive e quero continuar tendo assim uma postura de muito respeito ao agronegócio e a importância que ele tem para o país, para a geração de empregos, para a nossa balança comercial, para a nossa capacidade de exportar. E eu vejo muita gente do agronegócio comprometida com a redução do uso dos agrotóxicos, tem inclusive programas aqui no Paraná que tratam disso, e vejo muita gente do agronegócio responsável quanto às questões do meio ambiente. Então, acho que é importante a gente ter esse cuidado, fazer essa distinção, mas é claro, estaremos sempre vigilantes, fiscalizando, acompanhando, dialogando e construindo soluções aí que sejam boas, né? Não há conflito, o presidente Lula tem dito muito isso, né? Não há conflito entre a reforma agrária, a agricultura familiar, a agricultura campesina e, ao mesmo tempo, apoiar o agronegócio. O Lula fez isso durante os 8 anos que foi presidente. O agronegócio cresceu muito, foi o período que eles mais cresceram, foi o período que eles mais construíram cooperativas, agroindústrias, foi o período que eles mais construíram estruturas, equiparam as suas fazendas, melhoraram a produção, e ao mesmo tempo foi o período também mais próspero para a agricultura familiar e para a própria defesa do meio ambiente, defesa da vida. Então, são duas coisas que precisam caminhar juntas, viu, Silvio? Vou passar então para a Silvia. Aliás, para o coletivo Ana. Obrigada, Cecília. Eu tenho uma pergunta aqui para o nosso candidato Zeca Dirceu. Zeca, eu gostaria que você falasse aqui para a gente quais são os argumentos que geralmente você usa para dialogar com as pessoas sobre a importância do voto no Lula e do voto em você como candidato a deputado federal. Quais são os principais argumentos usados? A bola fica aí para você. Tá bom. Ouviu a pergunta? Ouvi. Depende muito do público, né? Com quem a gente está dialogando, com quem a gente está falando. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é devolver para as pessoas a esperança e a certeza, né, de uma vida melhor, de um país melhor. Tudo que o Lula já fez, relembrar, mostrar os dados, os números. Nós criamos, por exemplo, 22 milhões de empregos com carteira assinada. O salário mínimo era todo ano registrado acima da inflação. Várias categorias, em alguns anos, a enorme maioria, tinham reajuste, né, dos seus salários, da sua database, também muito acima da inflação. Tem um dado que eu sempre mostro, que foi o melhor ano, em 2012, 95% das categorias, quando fizeram database, os seus acordos, tiveram reajuste acima da inflação. Além de relembrar, a gente tem que fazer um diagnóstico do presente. Tem gente que ainda acha que o Brasil quebrou. Então, mostrar os números, que não são nossos, né, são do próprio governo federal, está lá no site do Ministério da Economia, é muito útil para mostrar e provar que o Brasil é um país rico, está arrecadando muito, que dinheiro tem. Só que o dinheiro não chega na ponta porque a corrupção foi institucionalizada pelo Bolsonaro. A corrupção virou regra. Há uma tentativa de legalização quando se cria o orçamento secreto. Quando o governo
né, abre mão da responsabilidade de administrar o orçamento e deixa 20, 30, 40, 50 bilhões desaparecerem do dia para a noite, né, sem um mínimo de transparência, de informação do que está sendo feito com essa riqueza tão grande. E tem que ter proposta, né? Como eu falei, eu acho que a educação é algo que é compreensível por todo mundo. Todo mundo percebe, né, que as universidades foram largadas à míngua, né, a pão e água. Todo mundo percebe que o Bolsonaro tem ódio dos estudantes, dos professores, das universidades. Então, a proposta, o compromisso de colocar de novo a educação como grande prioridade, dá voto, né? Além de ser legítimo, além de ser correto, ele dá muito voto, né? Quando a gente fala que vai, de novo, democratizar o crédito, disponibilizar o crédito e apostar no crédito como fator de desenvolvimento, também eu entendo que isso dá voto, todo mundo tem clareza, está todo mundo endividado. Quando a gente fala que a gente vai voltar a ter investimento público, além das pessoas lembrarem, por exemplo, de 2009, 2010, o Brasil chegou a contratar 1 milhão de casas do Minha Casa Minha Vida num único ano. Quem está pagando aluguel começa a pensar 2 vezes em quem vai votar, porque sabe que é com o Lula, é conosco, que o Minha Casa Minha Vida vai voltar a ser pujante, né? Que o Bolsa Família vai voltar a ser um programa de verdade. Nós não vamos ter auxílio só eleitoral, né? Nós vamos ter um programa estruturante, consistente, com uma série de mecanismos, né, para não só dar o auxílio, mas fazer justiça com o auxílio, né, fazer promoção social com o auxílio. Então, basicamente, viu, eu tenho usado esses argumentos. Eu acho que os argumentos estão muito claros, né, para todos nós, para a militância. Eu acho que a gente peca muito no sentido de com quem falar. Eu ainda vejo muita gente batendo boca com bolsonarista, eu ainda vejo muita gente respondendo à provocação, eu vejo muita gente tentando convencer quem não quer ser convencido, né? Como eu disse, e o Lula já falou isso outras vezes, a gente tem que conversar com quem está quieto. E conversar com quem está quieto é muito difícil, porque a pessoa não quer conversar, né? Esse é o grande desafio. E aí vale tudo, né? Tá no supermercado, puxa um papo com o rapaz do açougue, tá no caixa, puxa um papo com a menina do caixa, chegou perto do carro, puxa um papo com o rapaz que está lá no posto de gasolina, e assim a gente vai ganhando os últimos poucos votos que faltam aí, mas que são, sem dúvida, os mais difíceis de conquistar. Mas está muito perto, é plenamente viável, possível a gente sair aí desses 48%, 47% dos votos válidos, em alguns casos já está aparecendo até 49%, 50%, e chegar aí a 54%, 55% dos votos válidos, o que daria uma vitória tranquila, né, para o Lula no primeiro turno.